é muito complicado você tentar bater na tecla para inculcar na cabeça de alguém a missão, sendo que a pessoa está recebendo aquilo como se fosse um fardo, como se fosse um peso, como se fosse algo, uma obrigação. Não, a missão verdadeira, a missão de Cristo, ela não é dessa forma. Ela não se desenvolve dessa forma. Ela se desenvolve no terreno vocacional. No terreno vocacional. E dentro do terreno vocacional existe força, existe ânimo, existe entusiasmo, existe perspectivas, existe horizonte. Aleluia. É muito difícil. Até na sua casa, na sua família, você sabe que é trabalhoso você tentar obrigar os seus filhos a fazer as coisas. Mas quando você descobre que o seu filho tem uma vocação, você vê que ele flui naquela vocação que ele tem. Então, quando a gente vai para o texto aqui, nós vemos já essa discrepância entre a visão de Jesus sobre a missão e a própria visão dos discípulos, né? Para Jesus a missão é pessoal. Ele disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem, né? Ele colocou a questão pessoal dele. Ele disse: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Você ainda não conhece a comida que eu tenho para comer, né? Eram visões completamente diferentes. Ele estava tentando chamar a atenção dos discípulos para aquilo que de fato era essencial, e os discípulos estavam preocupados com questões secundárias. E esse cenário, ele se repete ao longo da trajetória da igreja. O pastor, muitas vezes, quando ele tem a visão missionária, ele está tentando passar essa visão, ele está tentando explicar para a igreja aquilo que é de fundamental importância, e muitas vezes alguns da igreja estão preocupados com questões secundárias. Note isto: os discípulos estavam preocupados com questões essenciais, claro, biológicas, com a comida, onde é que eu vou comer. É mais ou menos aquela sensação de quando a gente vai para um congresso fora, longe do nosso lugar. A gente quer saber onde é o refeitório que a gente vai comer. A gente quer saber onde como é que é a nossa hospedagem. As hospedagens de convenção estão aí para provar isso. É a maior dificuldade do mundo para hospedar uma convenção, porque cada um quer saber como é que ele vai ser tratado, como é que ele vai ser recebido, onde é que ele vai dormir, onde é que ele vai tomar banho. Isso não é pecado, isso é cuidado. A pessoa pode muito bem ter essas preocupações. Só que quando essas preocupações da vida, do dia a dia, se conflitam com aquilo que na visão de Jesus é essencial, é aí que está a hora de nós entendemos isso, nós compreendemos isso. Aonde é que nós estamos, em vez de fazer a missão, onde é que nós estamos competindo com a missão. Ok? Eu posso não seguir o meu roteiro plenamente aqui, mas eu vou me lembrando das coisas e vou dizendo para vocês, tá? Eu vou falando para vocês. Um grande inimigo hoje da missão, eu vou dizer para vocês qual é. É o ego humano. Além dessa questão de onde é que eu vou ficar, o que é que eu vou comer, tem também a questão de o que eu serei, o que eu sou. As pessoas vivem numa tentativa de reafirmação. Elas vivem se reafirmando. O ego humano atrapalha muito a missão. Não sei se vocês perceberam, não sei se foi na ministração, o pastor Francisco citou de um pastor que ele mandou um casal de missionários. O missionário foi para o interior, estava fazendo um trabalho maravilhoso. De repente o pastor chama o missionário e diz: ei, para, vai devagar, o trabalho aí está acelerado demais, está prosperando ligeiro demais, isso aí vai ficar feio para mim, para. Ou seja, o ego do pastor falou
mais alto. O ego do pastor falou mais alto, ele mandou parar a missão. Ele mandou frear a missão. Então, uma missão, na visão e perspectiva de Cristo, ela é uma visão que já equalizou também todas as questões de ego. É quando todos chegaram na linha para se verem e para serem de fato servos e trabalhando por um propósito maior. Entendendo que tudo isso aqui, todas essas coisas aqui vão passar e as almas vão permanecer para a glória do nome do Senhor. Outra coisa, irmãos, outra coisa. Não falta lugar para trabalhador. A gente se preocupa. Meu Deus e tal, o que é que eu vou ser? Quando é que eu vou assumir uma congregação? Quando é que eu vou ser indicado ao ministério? Quando é que eu vou ser um pastor? Quando é que eu vou ser um evangelista? Quando é que eu vou ser alguém? Quando é que eu vou ser um cantor, uma cantora? As pessoas querem ter um status, mas para quem é trabalhador, a seara todo tempo é grande, os trabalhadores são poucos. Não falta lugar para trabalhador, não falta. Não falta lugar para trabalhador. A obra é muito grande. Eu já vi até obreiros preocupados com o número de obreiros que são apresentados na convenção. Não falta, pode dobrar, pode botar 4.000, que não falta. A obra é grande, ninguém toma o nosso lugar está estabelecido. Era melhor que apresentasse, se pudesse apresentar logo de 5.000 em cada convenção, para nós ganharmos o Brasil, sair aí ao mundo pregando o evangelho, porque tem muita igreja aqui em Parauapebas, tem muita igreja aqui no Brasil, tem lugar que não tem tantas igrejas assim. O mundo está aí para que a gente pregue o evangelho. É preciso alargar a visão, enxergar um pouco além. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor, glória a Jesus. Então, para Cristo a missão é um compromisso relacionado ao cumprimento da vontade de Deus. Ele diz, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, e é realizar a vontade do meu Pai. É realizar a vontade do meu Pai. E muitas vezes, realizar a vontade de Deus, ela não está totalmente associada a cargo e a posição. Porque tudo na nossa vida tem um tempo. Deus trabalha cada tempo para cada pessoa. E é preciso que a gente tenha calma nesse sentido. Cristo mostra que nem todos compreendem a missão. Para Cristo a missão é efetivada a partir da nossa visão. Para Cristo a recompensa da missão está na própria missão. Pastor, como é isso? Se para Cristo a missão é efetivada a partir da nossa visão. Você não vai além daquilo que você pode enxergar. Você só vai até onde você consegue enxergar. E ele redireciona a visão dos discípulos e diz, erguei os olhos e compreender e vede os campos que estão brancos. Agora, isso aqui se discerne espiritualmente, porque essa questão de ver alma, de ver gente morrer, de saber que a gente vai para o inferno, isso aqui a gente se acostuma com isso aqui. A gente acostuma. A gente pode estar entendendo que as pessoas estão indo para o inferno, mas a gente pode, ao mesmo tempo, estar dizendo assim no nosso íntimo. A gente não diz na boca, mas no íntimo a gente diz, isso aí não é comigo não. Isso aí não é comigo não. Isso aí não é... Não, eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu também não vou dar conta de salvar o mundo. Aí a gente vai dando desculpas e tal. E pastor, e onde é que acontece a confluência de tudo isso? É na hora que a gente se depara com Jesus. É na hora que a gente se depara com Jesus. A visão da missão é a visão que a gente tem de Jesus. A nossa atividade e atitude missionária, ela é a partir do contato que a gente tem com Jesus. Ela é a partir da experiência que a gente tem com Jesus. Porque é Jesus que nos faz missionários. É Jesus que nos toca para a missão.
É Ele que nos move. Eu estou pregando para vocês aqui e eu estou sentindo a dificuldade. Eu estou lutando para eu ser compreendido, porque eu sei que a realidade de vocês aqui é diferente da nossa lá. Eu compreendo isso. Eu compreendo isso. Teve um pastor amigo meu que chegou lá e disse assim, num trabalho que a gente estava fazendo, ele disse assim, aqui é diferente. Aqui parece que as pessoas vivem na igreja, vivem para a igreja, e lá no lugar onde eu estou, as pessoas vivem para si e elas vão à igreja. Esse pastor disse assim, né? E aí o senhor está se identificando. Por quê? Eu vou dizer para vocês como é que a gente faz. A gente recruta, irmãos, 300 jovens. E a gente hospeda esses 300 jovens na casa dos crentes. E as 25 bocas de fogão, de carvão, elas ardem lá. E as panelas são colocadas. E os crentes estão lá cozinhando para esses jovens durante 15 dias. E como diz o maranhense, o bagaço trouxe. E palavra de manhã, de tarde, de noite. E os 300 estão lá como vocês estão aqui, ouvindo a palavra. E de noite eles estão ouvindo a palavra. E estão de joelhos. E o poder de Deus está caindo. E o jovem está recebendo o batismo do Espírito Santo. E quando dá, depois a gente divide eles em equipes e espalha para praticar aquilo que eles aprenderam. E eles vão pegando fogo. Só que teve alguém que disse que não era possível. E nós dissemos, é possível, nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Não existe missão conformada só à nossa vida, a missão ali encaixotadazinha, adequada ali. Missão precisa quebrar protocolo, missão precisa quebrar paradigma, missão exige sacrifício, que a missão é firmada em cima do sacrifício de Cristo. O próprio Cristo disse, eu vim, foi para a cruz, ele veio, foi para a cruz, ele veio, foi para o sacrifício, ele veio, foi para morrer. Um dos maiores missiólogos do Brasil hoje, que é Ronaldo Lidório, ele diz que a primeira missão da igreja não é nem pregar. Solicitude pela vida que nós temos hoje, que vai fazendo a missão que nós praticamos ser uma missão cada vez mais apática, uma missão mais parecida com algo empresarial, uma missão mais parecida com mais parecida com uma obrigação. Mas a missão associada à visão de Cristo, ela é uma missão muitas vezes à base de lágrimas, à base de suor, à base de renúncia e à base de sangue. De sangue. Aleluia. Todos os dias a gente está se perguntando, como é que eu vou viver, como é que nós vamos viver, como é que eu vou sustentar minha família, Isso é a vida. É a vida. Só que a Bíblia e a história está aí para mostrar que Jesus cuida daqueles que Ele chama para fazer a sua obra, que Ele cuida. Eu trabalho com um homem, tem um homem que trabalha comigo lá, hoje é pastor, que ele é uma das figuras mais apaixonadas por missões que eu já vi. E a mãe dele, muito cuidadosa com ele, um dia disse, meu filho, o que está acontecendo contigo aí? Meu filho, tu está passando fome? Ele disse, mãe, missionário não passa fome. Missionário passa suspense. Missionário não passa fome, missionário passa suspense. Pastor, e como é que é a missão? A missão, eu vou dizer para vocês como é que é. Tem um congresso de missões, você chora, você se alegra, você se anima. Muitos não se animam, a maioria não anima. A maioria não é tocado de fato por missões mesmo. A maioria não tem um sentimento.
Mas às vezes num trabalho como esse, Deus acerta uma flecha em um. E na missão Jesus só precisa de um. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele só precisa de um, ele não precisa de todos. Ele só precisa de um. E esse um pode revolucionar, cheio do poder dele, usado por ele, aleluia, com a visão dele. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui no texto que nós lemos, em primeiro lugar, os desígnios de Cristo, no versículo de número 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. A obediência é uma chave missionária. A obediência é uma chave missionária. Não existe missões, irmãos, sem obediência. Não existe missões sem obediência. Em Atos 26, 19, Paulo afirma, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus. Nós, os pastores, nós precisamos lidar com o nosso ego e nós precisamos lidar com as oportunidades que tem na mão da gente, senão a gente se deixa levar. E se a gente se deixa levar, a gente vai se preocupar só com as coisas materiais. Aleluia. O pastor já disse agora pela manhã, eu não estou preocupado em ganhar dinheiro. E se todos nós fôssemos assim, bendito seja o nome do Senhor. E também não é pecado, se Deus quiser dar dinheiro para o pastor, não é pecado, porque Deus dá o que Ele quer, para quem Ele quer, bendito seja Deus. O problema está em nós, aleluia. Nós precisamos desejar em primeiro lugar a Cristo Jesus. Oh glória. Eu não fui desobediente à visão celestial. Eu tenho uma visão do céu. Aleluia, glória a Jesus. Pastor, e as pessoas sentem isso. As pessoas sabem. As pessoas percebem. As pessoas percebem isso em nós. As pessoas muitas vezes conseguem discernir de nós isso. Um coração missionário batendo no peito de um pastor missionário, ele consegue contagiar muita gente, porque as pessoas podem não ter a fé daquele pastor, elas podem não ter a visão daquele pastor, mas elas se propõem a caminhar dentro daquela visão para a glória do nome do Senhor, aleluia. E ali é Deus dando companheiros para aquele líder. Uma das coisas mais importantes na carreira ministerial são companheiros, verdadeiros companheiros, pessoas que têm a noção, a consciência, a honestidade de dizer, Jesus me colocou aqui, Jesus me colocou dentro dessa estrutura ministerial, e eu em primeiro lugar sou leal a Cristo, depois eu sou leal ao meu pastor, e nós estamos caminhando dentro de uma visão, bendito seja Deus. A obra avança, a obra anda azeitada, ela anda leve quando as coisas são dessa forma. Aleluia, glória a Deus. Quando todos os egos são equalizados, quando cada um já sabe o que é, já sabe o que tem, quando cada um já está descansando em Deus. É o testemunho que... Qual foi o pastor? O pastor Francisco de Assis que contou, né? Às vezes a gente às vezes até quer se achar. Por que que eu estou num lugar pequeno? Por que que eu estou dentro do mato? Por que que eu estou numa congregação pequena? E por que que fulano de tal está num lugar grande? Aí Deus abre a visão, dá uma visão para aquele pastor que estava murmurando na estrada e mostra para ele uma lâmina de gilete, uma lâmina de trator, mostra para ele um machado e mostra uma agulha. E diz para ele, tira uma barba de um homem com uma lâmina de trator. Depois disso, derruba uma montanha com uma lâmina de gilete. Usa um machado para pregar um botão numa camisa. E usa uma agulha para cortar uma árvore. Faz isso. Explicando que Deus coloca
cada um na sua devida função, com a sua devida importância, seja pequeno ou seja grande. A agulha é pequena demais, mas tem dia que um machado não serve, um trator não serve. O que eu estou precisando é de uma agulha. Você vai atrás da agulha, a agulha tem a sua importância, ela tem a sua funcionalidade, ela tem a sua função. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo e quantos podem glorificar ao nome de Jesus? Bendito seja Deus. Jesus é especialista em abater ego. Depois do ego abatido, aí Ele nos chama para a sua escola para nos ensinar, bendito seja Deus, a andar na sua presença e glorificar o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A visão de Cristo, mas a visão do Cristo, no versículo 17. Eles o viram, olharam para ele. Duas reações diferentes no mesmo grupo que viu Jesus. Teve duas reações diferentes no mesmo grupo que viu Jesus. Alguns adoraram e outros duvidaram. Um coração descontente é um coração murmurador. Um coração murmurador só vê a tragédia, não enxerga a graça de Deus. Precisamos ter cuidado para não termos um coração murmurão, um coração murmurador, um coração que só vê a tragédia, um coração que não atenta para a graça de Deus. Eles duvidaram, mas teve alguns que adoraram. Há um abismo muito grande entre a adoração e a dúvida. E é exatamente diante de Cristo que essas reações tão divergentes, elas acontecem. Você que vai escolher. Você que vai escolher. Você quer acreditar, você quer diante de Cristo entender a obra, entender a missão? Ou você quer viver duvidando? Você quer viver sendo um peso para quem vai te carregar e para quem convive com você? Tem gente, irmãos, que ele é um peso para a gente conviver com ele. Tem pessoas que não conseguem animar ninguém, mas conseguem contaminar o ambiente inteiro. Tem uma característica que tem que residir em todo líder, você tem que buscar isso, que é a característica do entusiasmo. E só é possível ver o entusiasmo na vida daqueles que acreditam, na vida daqueles que creem. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Você tem seus problemas, você tem seus dissabores, você tem suas decepções, mas resolva seus problemas, resolva a sua vida, aleluia. E não deixe transparecer para dentro da sua liderança isso, para você não contaminar o ambiente onde você vive, porque você precisa ser um entusiasta da obra do Deus Todo-Poderoso, bendito seja Deus. Você está olhando para alguém que não teve a visão, você está olhando para alguém que não teve coragem de agir, para alguém que não teve coragem de pregar, mas você deve olhar para Cristo, que teve coragem de se sacrificar, de morrer, bendito seja o nome do Senhor. Seu exemplo é Jesus, seu exemplo é Jesus, aleluia, glória a Deus. Para a liderança também tem um detalhe que eu vou dizer para vocês. Tem hora que a liderança tem que ter a sensibilidade de parar para ouvir até uma criança. E parar, e ali é um sinal que você deve desacelerar. Mas tem hora que você tem que deixar de atender a 100, 200 e até 1000 e continuar com as suas convicções. Por quê, pastor? Porque foi para o líder que Deus deu a visão. Deus deu a visão para ele. Ele tem que ser sensível, ele precisa ser humilde, mas ele precisa ter firmeza na visão que Deus deu para ele. Bendito seja o nome do Senhor. Agora há pouco eu conversava com o pastor Ribamar Júnior e a gente falava a respeito do obreiro, de alguém que teve a visão de comprar, em vez de ficar no aluguel, comprar os terrenos aonde hoje é colocado o Templo Central. E se não tivesse comprado? E se tivesse continuado no aluguel? Como estaria hoje? Como seria hoje? Ali é fruto de uma visão. Teve alguém que teve uma visão. Nós começamos um trabalho na Faísa
que nós iluminamos o local, um sítio cheio de mato, para fazer um trabalho com o farol de uma moto, 7 horas da noite. E alguém olhou e disse: esses aí estão loucos, isso aí é uma loucura. E outros disseram: estão fazendo coisa de menino. Isso aí é coisa de menino, é coisa de criança. Ao ouvir, a gente poderia desanimar e dizer: vamos fazer mesmo aqui no Templo Central, vamos fazer um outro tipo de trabalho, vamos parar. Mas nós prosseguimos naquela visão que nós tínhamos. Hoje é o maior trabalho do campo e nós vamos fazer a 16ª edição agora. A 16ª edição agora no mês de julho, e lá para poder abastecer o evento, o tanto de gente que dá lá, nós já chegamos a matar 16 bois de cerca de 150 quilos cada um dos bois, e como é maranhense, a gente come 10 sacos de arroz pilado de 60 quilos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, e já chegamos a fazer 10 dias ininterruptos de trabalho, aleluia. Não. E quando chega no dia de tirar a oferta para o outro ano, nunca faltou a provisão para aquele trabalho, nunca faltou. Bendito seja Deus, aleluia. Sabe quantos 1000 litros de água que é levado para lá de carro-pipa, que lá não tem água para abastecer, e tudo Deus supre, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor supre todas as coisas. Já está chegando aos 100 mil reais o investimento para realizar uma edição daquele evento, e nunca faltou. Nós já estamos na 16ª edição, aleluia. Era para ter 2 a mais, porque no período da pandemia teve 2 anos que não aconteceu. Eu não fui ouvir o murmurador, eu não fui ouvir o que não tinha fé, eu não fui ouvir o que não acreditava. Eu acreditei, agora eu não fiquei esperando. A minha mão todo o tempo tem calo. Por que nunca amaciou minha mão? É porque no dia de fazer a limpeza eu estou com a enxada na mão, eu estou com uma pá, eu estou com um gadanho limpando o sítio. Nunca, todo o tempo a minha mão tem um calozinho de lá, que eu estou trabalhando lá junto com eles. Ontem eles colocaram um piso grande lá no pavilhão, e eu estou acompanhando daqui, eles estão trabalhando lá. Com toda a alegria do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem um casal aqui que conhece lá, que era lá de Vila Pindaré. Eles conhecem lá. Pastor, por que você está dando esse exemplo? É para dizer para vocês que na missão vai ter hora que vai parecer que é loucura, vai ter hora que não tem um contrassenso. Mas, irmão, entenda que as coisas nem sempre vão andar assim no natural. É preciso ousar. Tem um amigo meu, pastor Alessandro, que diz que é uma linha muito fina que divide a ousadia da precipitação. Ele diz que entre a ousadia e a precipitação, ele diz que é uma corda muito tênue. Tem hora que a gente está olhando assim, e se precipitou, meu pastor. Eita, né? Mas não. E às vezes, o diagnóstico aí é só o resultado. Entre a ousadia e a precipitação. Quando dá certo, o pessoal diz, foi ousadia. Quando dá errado, foi precipitado. Agora, pastor, o que é bom a gente entender dentro disso aí? É que o resultado não pode ser garantido por nós. Não somos nós que garantimos o resultado. Quem garante o resultado é Jesus. É Jesus. As coisas, esse congresso está acontecendo, mas também está acontecendo algo no espiritual, aleluia. Tem algo sendo garantido por Jesus, bendito seja o nome do Senhor, que nós não estamos conseguindo enxergar agora. Nós não estamos conseguindo ver agora. Resultado, quem garante é Ele. É Ele. Aleluia. Glória a Deus. E uma das coisas maravilhosas da obra, nós estamos no período de Copa, agora deixa eu dar um exemplo de jogo. Será se torcida contra consegue garantir o resultado negativo quando o jogador é bom? Quando o time é bom? Se a igreja for boa, se a igreja for cheia do Espírito Santo, se a igreja estiver na graça de Deus, se os crentes tiverem visão, uma coisa que eu vou dizer para vocês, é necessário falar, eu falo direto, e tem que falar em contribuição para missões. Missão não acontece sem dinheiro, não. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês, o início da missão não é com contribuição.
Missão não começa com o dinheiro. O dinheiro vem depois. Missão começa com o coração incendiado. Depois que o coração estiver quente, aí acontece... Está filmando aí, né? Eu vou dizer aqui uma doidice aqui. Aí depois você corta. Que diz que crente é como bêbado. Depois que está chorando, entrega, mete a mão no bolso e entrega tudo que ele tem. Se o poder de Deus cair, se a graça de Deus invadir, se a glória de Deus descer... Eu acabei de dar um exemplo do retiro lá. Um negócio que a gente tem que levar os bancos da igreja 20 quilômetros, não sei quantas carradas de caminhão. E óleo para caminhão, e caminhão para poder abastecer água, e carne, e tudo vem de fora. A gente monta um acampamento, monta a instalação de energia, instalação de água, tudo de fora. E Deus supre tudo, acontece tudo. E porque no dia da oferta, para eu poder dar a oportunidade para o pregador pregar, pastor Alessandra pregou lá, é preciso eu cortar a oferta, porque se eu não parar, os crentes estão doando. E eu corto a oferta de propósito, para os crentes entenderem que nós não somos aproveitadores. A gente quer manter o trabalho, a gente não quer se aproveitar daquela alegria, porque os crentes estão tão cheios de alegria, que eles estão doando sem parar. Bendito seja Deus, doando de forma deliberada. Louvado seja o nome do Senhor. Então o segredo é o coração ser incendiado pelo poder de Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. O caminho de missões não é o caminho da dúvida, é o caminho da adoração. Missões são realizadas onde Cristo está, onde Ele está sendo adorado, não onde Cristo está sendo censurado. Duvidar de Cristo aqui era uma demonstração clara da falta de conhecimento da palavra. Duvidar de Cristo aqui é uma declaração de vida sem esperança. Duvidar de Cristo aqui é ver a cachoeira de água cristalina e pensar que é pedra. Duvidar, ou a dúvida impede a adoração e, por conseguinte, trava a missão. Porque para que é a missão? A missão é para fazer crente. E o que crente é? Crente é adorador. Então a missão não pode ser seca. A missão não pode se tornar como uma empresa. A verdadeira missão não é feita por agências apenas. Agências foram criadas para ajudar. Mas a missão é feita pela igreja, porque Deus trata com a igreja, Deus fala com a igreja. É a igreja que é o corpo de Cristo. A verdadeira missão é feita pela igreja. Eu não paro por onde eu ministro de contar, porque para mim é um grande exemplo a história, ou parte da história do pastor Zé Satírio. Os irmãos, alguns conhecem, acredito que o pastor Josias conhece, né? Quem conhece aqui o trabalho do pastor Zé Satírio? Levante a mão. O pastor Zé Satírio dirige uma igreja em Cúcuta, na Colômbia, hoje, com a última atualização que eu vi, parece que já passava de 80 mil membros. E ele conta que quando ele era adolescente, 14 anos, ele é alagoano, na praia lá de Maceió, empurrando um carrinho de picolé e ajudando o pai dele na padaria, e pensou: será se eu vou ser a vida toda um ajudante de padaria, um vendedor de picolé, e empurrando o carrinho na areia da praia? Quando ele ouviu uma voz dizendo assim: olha para trás. Ele olhou para trás, viu as pegadas e o rastro do carrinho de picolé. Aí a voz disse: olha para frente. Ele viu a areia da praia que estava sarada, limpinha, não tinha uma marca. Aí a voz disse assim para ele: para trás é o teu passado, para frente é o teu futuro. Tu serás tudo o que tu quiser ser. Ele prossegue na obra. Em algum tempo ele se torna pastor, vai para São Paulo, numa cidade chamada Tupã, em São Paulo. Ele viajava de ônibus de Tupã para a capital. E ele lia um jornal, quando no jornal estava escrito assim: Butão, reino do dragão, terra onde Deus não é conhecido. E foi mesmo que dá um tapa nele. Quando ele lê aqui dali, ele recebeu um choque. Ele entendia que ele tinha recebido uma chamada missionária. Um dia ele estava em casa, à noite, tomou banho, escovou os dentes, dobrou os joelhos no pé da cama
e foi tomado em um arrebatamento de espírito, se achou na Colômbia, na cidade de Cúcuta, andou lá, e foi mostrado para ele. Entrou na casa de um senhor naquela visão, e lá aquele senhor chamava ele para tomar café com leite e pão com queijo, e ele pegou aquele lanche. Uma hora depois ele retorna, ele estava de joelho, dobrado no pé da cama, na casa dele, em São Paulo, e quando ele sente um gosto na boca, e cospe na mão, e vem fragmentos de pão e de queijo na mão dele. É forte. E é verdadeiro. Pouco tempo depois, sem ajuda, sem agência, sem secretaria de missões que não tinha, ele se taca para lá com a família dele, varando mata, pegando voo em carro, em avião militar, e ele chega na Colômbia e começa o trabalho, começa a pregar, começa a orar por pessoas depressivas, sozinho, ele e a família, e aquela igreja começa a crescer. Ele começa a receber ataque da igreja católica, ataque de todos os lados, mas nada segurou. Aquela igreja cresceu muito. Ele construiu uma grande catedral em um bairro chamado Los Pinos, em Cúcuta, na Colômbia. Quando ele estava para cobrir a catedral de Los Pinos, ele, que é o Centro Cristiano, o nome da igreja dele, ele já estava com 25 anos, se eu não me engano, lá, e ele disse que veio tipo como que você recebe assim um choque. Butão, reino do dragão, terra onde Deus não é conhecido. Deus tocando nele, dizendo: é hora de partir para o Butão. Ele disse: Senhor, como é que eu vou cobrir esse templo? Como é que eu vou fazer isso aqui e enviar missionários para o Butão, Senhor? Eu não tenho como. Aí Deus disse para ele: eu não amo ferro, eu não amo pedra, eu não amo tijolo, eu não amo cimento. Eu amo gente. Tipo, dá teus pulos, entra no Butão. Vai para o Butão. 25 anos depois que ele estava na Colômbia, ele conta que um dia faltou cimento na cidade. Ele estava concretando uma laje do templo, e um caminhão bitoneira parou, carregado de cimento, e despejou lá. Ele não sabe de onde veio, não sabe quem mandou, ele só sabe que Deus proveu o cimento para concretar a laje naquele dia. Certo, ele envia missionários para o Butão. A última atualização que eu vi, ele tinha 25 grandes igrejas no Butão, todas com muitos crentes naquele país, e fazendo uma obra extraordinária. Ele tem missão no mundo todo, praticamente, e prega quase todos os dias, e já formou uma geração de pastores, uma obra gigantesca em um lugar, uma cidade depressiva, uma cidade onde as pessoas se suicidavam, um lugar hostil ao Evangelho, e ele vai com uma visão de Deus e enviado pelo Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A bênção não está no lugar, a bênção está em você, a bênção está na sua vida. Se Deus te vocacionou, se Deus te chamou, se Deus te levantou, Ele está com você, e a obra vai acontecer para a glória do bendito e poderoso nome dEle. Quantos podem levantar a mão, exaltar aquele que tem poder? Então somente te levanta, aleluia, sai às ruas, abre a tua boca e prega a poderosa palavra no nome de Jesus. O nome de Jesus é maior. O nome de Jesus é poderoso. Jesus está vivo. E a vida de Jesus precisa pulsar o coração missionário. Terei, alai. Terei, vai. Aleluia. Aleluia. Eu mostrei para vocês a visão que Jesus tinha a respeito da missão, e eu mostrei a visão dos discípulos olhando para Jesus. Eu mostrei a visão de Cristo e a visão do Cristo. Ele tem uma visão, mas ele precisa ser visto. Nós precisamos contemplá-lo
contemplar a Cristo, quem Ele é, o que Ele representa, o que Cristo representa, o que Cristo representa para nós, quem éramos nós, quem somos nós, o poder transformador em Cristo, o quanto Cristo agrega. E agora a presença, a palavra e o poder de Cristo. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A caminhada da missão é preparada, é impulsionada e é controlada por Deus. Eu vou repetir. A caminhada da missão é preparada, é impulsionada e é controlada por Deus. Aleluia. Uma das coisas mais difíceis que tem é o homem deixar status. A gente não quer largar o osso, a gente não quer deixar status, a gente não quer deixar cargo, a gente não quer deixar posição, a gente não quer deixar o nome. A gente tem essa dificuldade. Mas Jesus deixou a glória, despiu-se da glória. Jesus deu o maior exemplo, que ele despiu-se da glória. Tem tarefa na missão que parece indigna. Mas não, na missão tudo é digno. Por que é que eu vou fazer isso? Eu sou fulano de tal, meu nome é tal. Por que é que eu vou andar de moto na lama? Por que é que eu vou varrer um lugar? Por que é que eu vou servir? Por que é que eu vou limpar? Não, nada disso é indigno. Nada disso é indigno. Não nos fere descer desse pedestal aí. Cristo desceu da glória. A visão da missão é a visão de Cristo. Bendito seja Deus. O caminho da missão é o caminho de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. A presença de Cristo. Jesus estava ali. O que esteve morto estava agora vivo. Era o Cristo ressurreto. Mas era Ele. Era o Mestre. Era reconhecível. Era Ele. Sua presença era real. Sua presença era um fato. E transmitia segurança. Cristo ajuda a igreja a conjugar o verbo da presença no presente e no futuro. Ele estava com eles e ele disse: eu estarei convosco. Ele estava presente ali e ele disse: eu estarei convosco. O pastor Ronaldo Lidório diz que na vida cristã o mínimo que nós temos é a presença de Jesus conosco todos os dias. Quer dizer, eu não tenho, pode faltar o gás, pode faltar o leite, pode faltar o aluguel, pode faltar o carro, e para nós que somos obreiros, coisa ruim é quando falta o carro. Oh meu Deus, o senhor já ficou sem carro, é ruim demais. Já pensou? Rapaz, a gente falta ficar doido quando falta o carro. Mas pode faltar o carro, agora a presença de Jesus não pode faltar. Jesus não pode faltar. Bendito seja. Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Quando a gente aprende a confiar em Jesus, a gente se torna até um ser humano melhor. Até um ser humano melhor. Porque os próprios ratos de laboratório são colocados para fazer testes nos laboratórios e se degladiam por conta de alimento e por conta de algumas necessidades básicas. E Jesus disse: não é para vocês viver se degladiando. Não é para vocês viver se devorando um ao outro. Tem espaço para todo mundo. E eu vou suprir a necessidade de cada um. Eu vou suprir a necessidade de cada um. Para que vocês sejam melhores. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos ser melhores.